Você já pensou como as nossas experiências passadas constroem o que somos hoje? Será que o nosso mapa natal guarda também informações da nossa alma? Hoje a gente vai falar sobre astrologia kármica e os principais pontos de atenção que a gente pode encontrar no nosso mapa natal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi do Asas e Raízes. Eu sou astróloga, terapeuta e nômade e eu tenho um carinho imenso por essa vertente, por essa perspectiva da astrologia. Karma em sânscrito significa ação e esse idioma foi a base para muitas religiões, inclusive a religião hinduísta, budista. E na leitura pós-védica, esse significado, essa palavra foi adaptada para a lei, ou seja, lei da ação. Então, basicamente, o karma é a lei que rege todas as nossas ações. Cada ação nossa tem uma consequência. E ao contrário da maioria das religiões ocidentais, as religiões orientais não incluem conceitos como culpa, castigo. Então, karma é o resultado de ações positivas ou negativas, e não apenas coisas ruins, como na maioria das vezes a gente imagina que é. Então, a astrologia kármica é uma vertente que utiliza o conceito de vidas passadas ou atividades cíclicas na nossa vida. Então, imagina só que você não acredita em vidas passadas, mas você quer entender esse conceito de astrologias kármicas. Tudo aquilo que é cíclico na nossa vida tem a ver com a repetição desses padrões, né? Tem a ver com essas ações e todas as consequências que são envoltas nela. Então, até mesmo nossa vida intrauterina ou pequena infância tem a ver com a astrologia kármica. Mas para você que acredita em vidas passadas, esse conceito vai ser muito mais fluido de compreender. E tudo bem se essa vertente não foi para você ou se esse conceito não fizer muito sentido na sua vida. A gente tem que lembrar que o autoconhecimento é para que a gente pegue aquilo que é necessário, que faça sentido para a nossa vida e que possa ajudar na nossa evolução também. As crenças reencarnatórias ou os processos cíclicos, eles nos auxiliam a entender vários padrões de comportamento na nossa vida. Então, tanto crenças limitantes quanto compreensão de como a gente se adapta aos acontecimentos da vida, como a gente recebe esses acontecimentos, podem ser explicados através da astrologia kármica ou desses processos de reencarnação. E a gente compreendendo esses processos através do auxílio de outras ferramentas, não só da astrologia kármica, mas também da psicoterapia e até da regressão de vidas passadas, a gente pode entender muita coisa na nossa vida atual ou até mesmo no nosso momento atual. E como aqui nesse canal a gente fala principalmente de astrologia, dentro de todas as outras ferramentas de autoconhecimento, vamos entender que pontos a gente pode encontrar no nosso mapa que tem a ver com as questões kármicas da nossa vida. O primeiro ponto, e um dos mais importantes, é entender sobre os nodos lunares. Os nodos lunares, eles são pontos matemáticos onde passa a órbita da Lua, onde tem um cruzamento entre a órbita da Lua. Esse cruzamento a gente chama de eclíptica. O nodo sul e o nodo norte, ou também chamado de cabeça e cauda de dragão, por outras culturas orientais, são informações que a gente carrega a nível de alma e transparecem lá no nosso mapa natal também. Como essas informações ficam profundamente guardadas na nossa alma, nem sempre a gente acessa com facilidade, nem sempre a gente tem consciência, isso está no nosso consciente. Muitas vezes ele está lá no fundo, lá no nosso subconsciente. Esse nodo sul e esse nodo norte, ele tem representações distintas. O nodo sul, o signo e casa onde está o nodo sul, representa ações e habilidades que a gente já tem tranquilamente na nossa vida. Vamos dizer assim, são habilidades familiares pra gente. São valores, são crenças, são habilidades que a gente já carrega, são dons que a gente tem e também desafios que a gente trouxe de vidas passadas. E sejam dons ou desafios, isso é tão natural pra gente que a chave do Nodo Sul é entender que todos esses dons que a gente carrega, eles são tão naturais na nossa vida que a gente pode até em alguns momentos entrar numa zona de conforto e ficar só ali no superficial, só ali naquelas habilidades e não desenvolver outras habilidades que a gente precisa
para nossa evolução da vida atual, do momento atual que a gente está vivendo e também de outros momentos, já que a gente carrega tudo isso a nível de alma e veio de maneira cíclica pra gente. Já o nó do norte, diferente do nó do sul, não são características que a gente tem ali que é familiar, mas são características que ao desenvolver da nossa vida a gente vai percebendo que é importante pra gente, porque tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com todos os nossos propósitos, dons e habilidades que a gente precisa para evoluir nessa vida. Entender esse nó do norte é compreender mesmo como se fosse uma bússola, então é um simbolismo daquilo que a gente precisa alcançar. Junto com o meio do céu, ele fala sobre os nossos propósitos de vida, que não necessariamente precisam só, também não necessariamente tem a ver com o nosso trabalho financeiro, mas esse servir da nossa vida. Ele tem a ver com aquilo que nos leva ao nosso norte. O nó do sul e o nó do norte, eles sempre ficam em signos opostos. Então, a gente sempre tem aí esse equilíbrio, essa balança. Alguns softwares de astrologia e até sites não aparecem um símbolo do nó do sul, apenas o símbolo do nó do norte. E eu acho que isso tem um simbolismo e um contexto muito interessante. Como o nó do sul é algo que a gente já carrega há muito tempo e o nó do norte é algo que a gente precisa encontrar, então dentro do nosso mapa natal só transparece aquilo que a gente realmente precisa buscar, que a gente realmente precisa encontrar, que é o nó do norte. Mas se você tiver dúvida de onde encontrar o nó do sul, é sempre o signo e o grau contrário ao nó do norte. O segundo ponto super kármico dentro do nosso mapa natal são os planetas retrógrados. Então, os planetas que estavam retrógrados no momento do nosso nascimento. Quando um planeta está retrógrado, a gente tem a impressão de que ele está andando para trás. Mas, na verdade, ele só está estacionado ou lento. E essa lentidão significa que ele está refletindo sobre algo. E esse algo é o assunto principal que o planeta trabalha. Então, nascer com um planeta retrógrado é ter facilidade ou ter necessidade de refletir sempre sobre esse assunto, trazer esse assunto com mais cautela, com mais cuidado, com mais amorosidade para a nossa vida. E na astrologia kármica significa que a gente ter esses planetas retrógrados é ter trazido de outras vidas uma dificuldade de expressar esses assuntos, uma dificuldade de olhar para essas vertentes. E aí, a partir disso, a gente tem mais facilidade ou mais necessidade de olhar e de expressar tudo isso. Geralmente, essas atividades, essas informações desse planeta, eles trazem pra gente uma certa dificuldade de expressão lá na pequena infância, lá na adolescência. No momento do desenvolvimento, a gente tem uma certa dificuldade com esse assunto, mas ao longo da vida a gente é chamado a trabalhar esse assunto de diversas formas possíveis. Então, por exemplo, alguém que tenha Mercúrio retrógrado dentro do mapa, ele, por mais que tenha tido na infância uma dificuldade de expressar, de se comunicar, de mostrar o que ele queria falar, mostrar quem ele era, trazer informações para sua vida de uma maneira branda, ao longo da vida ele vai ser chamado a trabalhar essas expressões e essas comunicações, seja dando aula, seja tendo que trabalhar com comunicação, com vídeo, com expressão, de alguma forma. Esse Mercúrio retrógrado vai acabar agindo. E uma das lições mais bonitas de um planeta retrógrado no momento do nascimento é que a gente sempre vai ter muito mais cautela nesses assuntos do que as outras pessoas teriam. Então, por exemplo, essa pessoa que tem Mercúrio retrógrado, ela dificilmente vai passar por cima de outra pessoa enquanto essa outra pessoa estiver falando. Ela vai ter cuidado com a expressão de outras pessoas, porque ela sabe o quanto foi difícil para ela aprender a se expressar. Então ela vai ter essa cautela bonita. Outra coisa legal de saber sobre os planetas retrógrados dentro do mapa natal é que quando a gente sofre trânsitos de retrogradação desses planetas no externo, então quando a gente está passando por um Mercúrio retrógrado, por exemplo, essas pessoas que têm Mercúrio retrógrado vão ter mais facilidade de se expressar nesse momento do que naturalmente. Ou uma pessoa
pessoa que tenha Saturno ou algum outro planeta, Vênus retrógrada, vai trabalhar, por exemplo, a autopercepção com mais facilidade quando Vênus está retrógrado, e assim vai. A gente encontra uma facilidade nessa retrogradação de trânsito. Terceiro ponto de atenção da astrologia kármica dentro do nosso mapa natal é Quiron. Eu tenho um vídeo bem completinho sobre Quiron, que é um assunto que eu amo aqui no canal, para vocês entenderem toda a mitologia, toda a simbologia desse asteroide. Quiron é uma das mitologias gregas mais bonitas. Aliás, eu acho que é a que eu mais me identifico, que eu mais gosto de falar. Ele é um ponto kármico muito profundo, porque ele traz curas de feridas da nossa alma. Essa ferida, ela é vista e revisitada ao longo da nossa vida de inúmeras formas. E geralmente o signo e a casa onde esse Quiron tá, ele traz pra gente também a ideia de onde a gente vai encontrar essa revisão de valores e de dores que a gente tem. Essas mesmas dores são oportunidades também da gente trazer uma cura muito profunda para a nossa vida e auxiliar outras pessoas também através da sabedoria que a gente ganha com todo esse assunto que vai voltando ciclicamente na nossa vida. As linhas de Quiron dentro da astrocartografia são uma oportunidade, inclusive, de trabalhar essas ações, trabalhar essas curas, assim como a linha de nodo também dentro da astrocartografia trabalha questões kármicas, questões de vidas passadas, na relação que a gente tem com o mundo, com os diversos lugares. Quiron retrógrado dentro do nosso mapa natal também traz pra gente uma sensação, um sentimento e até uma facilidade com questões relacionadas à cura, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Geralmente é um posicionamento de terapeutas, de curadores e de pessoas que trabalham na área da saúde. O quarto posicionamento kármico que a gente pode encontrar dentro do nosso mapa natal é relacionado a Lilith e os nossos valores inegociáveis. Lilith é um ponto muito importante porque ele traz à tona, e através da bibliografia a gente vê um pouco disso, a nossa necessidade de expressar os nossos desejos ocultos. Lilith também é chamado de lua negra e ele é o ponto mais longe da iluminação que a gente encontra, por isso que ele também tem esse nome. Mas eu quero trazer para vocês uma reflexão através de uma perspectiva feminista dentro da astrologia. Para mim, Lilith não tem a ver só com desejos, mas tem a ver também com valores. Aqueles valores que são tão inegociáveis que ninguém vai passar por cima deles. A gente não deixa que nada nem ninguém passe por cima desses valores. É onde a Lilith tá que a gente encontra esses valores tão estruturais e tão fortes da gente. E muitas vezes tão internos, e por ser tão internos, provavelmente vem de outras vidas também. O quinto ponto, o quinto padrão kármico dentro do nosso mapa natal está relacionado à roda da fortuna e o que há de mais auspicioso na nossa vida. A roda da fortuna, ele é um ponto também dentro do nosso mapa que fala sobre as nossas oportunidades, aquelas que independem da nossa ação, apesar da gente saber que através do karma tudo precisa de ação para acontecer, mas seriam basicamente algo relacionado ao nosso destino, algo relacionado às nossas oportunidades na vida. O signo e casa que essa roda da fortuna também se encontra é uma oportunidade da gente entender que habilidades são mais auspiciosas, que oportunidades são mais claras na nossa vida, que a gente pode se abrir mais para a vida, para o destino, para que possa chegar para a gente também. Então, dentro desse ponto kármico, a gente conhece muito da nossa sorte. Depois desse conceito tão sortudo da nossa alma, um outro padrão dentro do nosso mapa, identificando aí questões kármicas, é a casa 4, 8 e 12, as casas astrológicas mais relacionadas àquilo que é de profundo dentro da nossa vida. Na mandala natural astrológica, essas casas são regidas por signos de água, então a gente encontra aí energia de peixes, câncer e escorpião também. Sempre que a gente tem casas naturalmente regidas por signos de água, a gente tem trabalhos emocionais e profundos também sendo revelados
através das áreas da nossa vida que essas casas regem. Como são áreas emocionais, a gente tem trabalhos emocionais muito profundos e esses trabalhos nos ensinam sobre coisas guardadas no nosso subconsciente, sejam crenças ou situações e experiências de outras vidas também. A casa 4 é uma casa muito familiar, ela fala de padrões familiares e do que a gente entende como lar na nossa vida, como base, como suporte, correspondente a Câncer. A casa 8, que é uma casa de Escorpião, ela fala sobre rupturas, sobre impermanências, sobre desejos, sobre tabus, sobre tudo aquilo que a gente vai guardando ao longo da vida também. E já a casa 12, que é correspondente ao signo de Peixes, o último signo do zodíaco, indica pra gente também as nossas últimas questões, aquelas mais escondidas, que são questões tão grandiosas e de tanto tempo, tão dentro da nossa alma, que a gente vai guardando e aprendendo aos poucos, junto com o processo de autoconhecimento. Inclusive, essas casas são muito relacionadas aos nossos processos de autoconhecimento na vida. E como cada ser é único e cada um de nós tem um posicionamento diferente dentro do nosso mapa natal, os signos e planetas que estão dentro dessas casas, eles trazem pra gente um pouco mais dessa padronização e um pouco mais desse processo de autoconhecimento quando a gente vai aprendendo sobre as nossas reações emocionais também. Para os estudiosos de astrologia kármica, essas 3 casas também trazem aí pra gente influências do que foi as nossas vidas passadas, os nossos processos reencarnatórios. O último aspecto kármico que a gente vai falar hoje é sobre a Lua. A Lua dentro do nosso mapa natal evidencia os nossos processos de comportamento e também os nossos padrões emocionais. Além desses padrões de comportamento, a Lua também revela memórias e conexões ancestrais profundas. Então pode ser evidenciado aí como um padrão kármico dentro do nosso mapa. Mais uma vez, o posicionamento da Lua dentro do nosso mapa pode trazer pra gente indícios desses padrões de comportamento e memórias ancestrais profundas. Então, o signo e a casa onde a nossa Lua está pode mostrar pra gente também como a gente reage a essas emoções e memórias. Existem muitos pontos que conversam com a astrologia kármica, também existem muitas vertentes e muitos ancestrais nossos estudaram essa conexão das nossas vidas passadas, da nossa ancestralidade com a astrologia, com os estudos milenares. Eu sempre flertei com a astrologia kármica, mas ela realmente entrou na minha vida, eu passei a estudar muito ela, depois que eu percebi que existia pouquíssima literatura sobre as linhas kármicas, que é a linha de Quiron e a linha de Nodo, e também, consecutivamente, depois a linha de Plutão, que tem um processo muito transformacional na nossa vida. Depois que eu passei a estudar astrocartografia, eu tive que beber de outras fontes, aprender sobre outros assuntos para compreender e vivenciar melhor essa técnica na minha vida. E eu acredito de todo o meu coração que quanto mais a gente aprender e trabalhar o nosso mapa natal como uma ferramenta de estudo, mais a gente vai ter compreensão sobre as nossas conexões ancestrais, sobre as nossas outras vidas, sobre os nossos padrões de comportamento, tudo isso que é tão importante para a gente vivenciar esse processo super longo da nossa vida inteira de autoconhecimento. E se esse vídeo te despertou curiosidade, se você quer saber mais sobre esses assuntos, deixa seu comentário aqui e me conta, porque quem sabe eu não faço um vídeo explicando mais profundamente sobre cada um desses pontos. Falo sobre outros pontos também dentro do nosso mapa relacionados à astrologia kármica e principalmente eu quero muito falar aqui no canal sobre as linhas kármicas dentro da astrocartografia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque é muito importante para mim saber que vocês estão gostando também, que vocês estão aqui comigo. Que os seus caminhos estejam sempre abertos. Um beijo e até a próxima!